Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marilene Badaral e hoje, nesse papo assim bem pertinho, eu quero contar para vocês como foi a minha experiência no processo seletivo do auxílio moradia. De antemão eu já falo, teve perrengue sim, porque a minha vida no início da graduação era só perrengue, mas eu espero que com essa história, eu possa de alguma forma incentivar vocês a acreditarem mais nos sonhos de vocês e realmente a não desistirem, no meio das dificuldades, porque é um processo difícil, eu venho falando aqui um pouco sobre esse auxílio moradia, não sei se vocês já viram os outros vídeos, caso vocês não tenham visto, eu convido vocês a clicarem aqui em um dos cards para que vocês possam assistir, caso você também não saiba o que é auxílio moradia, mas que, minha filha, pense num negócio difícil da gente conseguir. Esse canal aqui não só tem a ver com a minha vida, mas eu trago todas as minhas experiências e aprendizados e lições, dentro dessas narrativas, de vida, que é estudar fora, que é fazer parte, e viver intercâmbios internacionais e também de viagem, que são universos que eu vivo, que eu gosto bastante e é isso realmente que eu estou trazendo aqui para vocês. E convido a se inscrever, a fazer parte dessa comunidade e também, caso, vocês tenham alguma dúvida sobre qualquer um desses temas, já deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. No início da minha graduação, eu nunca falei disso aqui, mas eu sou formada em jornalismo e quando eu vim para João Pessoa, eu tinha apenas 16 anos, eu tinha acabado de me formar no ensino médio e eu vim para uma cidade onde eu não conhecia ninguém e também eu não tinha nenhuma família, eu nunca tinha vindo aqui na verdade. E ao chegar aqui, naturalmente, eu tive, vários desafios, assim, eu tive realmente que passar por várias etapas, assim, de adaptação, de realmente buscar informações e naquele tempo a informação em si ela não era tão acessível quanto a gente tem hoje. Então assim, pra gente saber que existia uma bolsa, para pessoas carentes, pra gente saber que existiam bolsas de pesquisa, para saber o que era uma pesquisa, o que era uma extensão, o que era uma monitoria, enfim, para saber todas as atividades da universidade, vocês teriam que realmente ler o manual da universidade que a gente recebia como um livreto e procurar saber, buscar mesmo as pessoas certas, Aí vocês imaginam, sem muita informação, sem ninguém conhecido e de confiança que pudesse realmente me dar umas dicas, me passar, me encaminhar, me direcionar realmente ao caminho certo. Eu realmente fiquei muito perdida e eu confesso que eu sinto muito orgulho quando alguns de vocês vêm pra mim, me escrevem e falam: Mara, muito obrigada, porque agora eu tô começando a entender as coisas. Porque assim, eu me vejo muito em vocês, sabe? Então, você que provavelmente acha meu canal incrível, gosta muito daqui e vê realmente a relevância disso, então significa que você era eu lá atrás. Você é a pessoa pela qual eu produzo conteúdo justamente porque era dessa forma que eu me sentia. Então, graças aos professores e alguns poucos amigos, eu pude realmente continuar aqui. Cada um tem que batalhar muito pelo que quer dentro da universidade. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, vocês que já passaram, mas era dessa forma que acontecia. Então, por exemplo, eu tinha o processo seletivo aberto, E como não era tão divulgado como hoje as pessoas elas não falavam sobre isso, elas não me avisavam quando eu abria esse processo seletivo. E isso me fez perder 3 processos diferentes. Então imagine você numa situação difícil, apertado financeiramente, sem ter muita condição de fazer nada praticamente, somente sobreviver, numa cidade desconhecida, sem nenhuma pessoa para te apoiar, para te ajudar. E ainda ter que perder 3 processos seletivos. Significa que eu passei 1 ano e meio passando perrengue dos grandes aqui. E assim, pelo fato de que eu não quero que ninguém passe perrengue, e muito menos que alguém, por causa de condição financeira, volte para casa ou deixe de cursar o curso dos sonhos, que com tanto esforço conseguiu uma aprovação, eu resolvi fazer esse canal e realmente contar a minha história aqui. E assim, isso não exime a questão de que o próprio processo seletivo ele é muito concorrido. Então, mesmo que eu tivesse entrado de primeira na seleção para participar, eu podia também não ter passado, como é o caso de muitas outras pessoas, elas não passam, ou porque realmente tem um nível de vulnerabilidade menor, e outras pessoas têm maior e aí passam na frente, ou porque realmente elas não conseguem comprovar a condição dela, mesmo tendo a necessidade de receber uma bolsa. Por quê? A documentação desse processo é muito importante para que as pessoas, os profissionais envolvidos na seleção entendam a sua condição social, econômica, Então, quando a gente deixa de colocar um documento, aquela informação que eles pedem geralmente deixa de ser relevante no processo seletivo e você acaba perdendo pontos. Então, assim, o processo é difícil, é concorrido, Hoje, no Brasil, principalmente, a gente tem uma situação de vulnerabilidade socioeconômica muito maior do que antes, eu acredito, pela questão da pandemia também. Então, assim, tem muita gente precisando
E claro, né, gente, a gente não pode confiar somente nesse auxílio para viver aqui como estudante, né? A gente não pode confiar somente nas bolsas da universidade, a gente realmente precisa procurar trabalho, precisa fazer as coisas acontecerem de forma independente, e foi isso que eu fiz nesse 1 ano e meio até conseguir a bolsa. E aí, né, passado, né, essa situação mais difícil, né, já tendo me adaptado aqui na cidade, eu realmente soube, né, do processo seletivo numa data útil, ou seja, eu soube a tempo que o edital estava aberto, eu consegui me organizar, né, de antemão com essas informações. E o que de fato aconteceu, né, na minha entrevista foi bastante curioso. Por quê? Porque assim, eu estava indo provar que eu era uma pessoa pobre, porém, por ironia do destino ou não, né, eu fui fazer a entrevista presencial. Naquele tempo existiam entrevistas presenciais e os assistentes sociais, eles visitavam, né, as famílias de forma surpresa para saber se a realidade que você colocou nos documentos, né, realmente condizia com o que você tinha falado. E no meu caso, né, no dia especificamente da entrevista, né, com a assistente social, minha gente, a minha sandália se tora. Então imagine, naquele tempo, né, eu não tinha realmente condições de estar indo e voltando de ônibus. Eu ia para a universidade uma vez e só saía de lá quando eu tinha tudo resolvido. Então eu fui para a universidade para aula de manhã e à tarde seria a minha entrevista. E eu fui uma das últimas, inclusive, fazer a entrevista. Então, eu passei a tarde inteira dentro da universidade andando descalço, arrastando a sandália descalço, porque a minha sandália tinha torado. Assim, que ironia, gente, do destino, porque diante de toda essa situação, é só pra, tipo assim, carimbar, minha filha é pobre mesmo, viu? Porque você tá arrastando a sandália descalço na UFPB. Então, foi algo que eu vivi, assim, que na hora a gente nem sente, sabe? Na hora a gente tá tão feliz por estar participando desse processo seletivo, a esperança, né, de que aquilo poderia mudar de fato a minha situação difícil ali naquele momento era tão grande que eu passei por isso, assim, de forma assim, como se realmente eu tivesse anestesiada, sabe? Mas depois, obviamente, a gente reflete e vê o quão difícil, né? Quantas coisas difíceis a gente tem que enfrentar quando a gente mora fora, a gente mora longe da família e ainda por cima a gente passa algumas situações assim. E finalizado esse processo, que é a entrevista, é a reunião de documentações, né? É o comprovar toda a sua situação socioeconômica. Não é somente você estar dizendo que você é pobre ou você está dizendo, eu sou e olha minha sandália torada. Eu não disse isso, claro, né? Mas assim, não é somente o que você está vivendo, você tem que comprovar de fato a sua situação e não somente comprovar, como persistir também, porque, como eu disse, né, muita gente não passa e assim, não venham confiantes, eu digo a vocês de forma real, assim, não venham confiantes nesse auxílio, não venham confiantes que vocês vão viver disso, porque é uma ajuda sim, uma ajuda que muda a realidade, principalmente se for nesse nível aí que eu tava naquela situação, naquele momento, mas que vocês não podem só contar com isso, porque muita gente não é aprovado por N motivos. Minha experiência com o auxílio moradia, ela foi extremamente importante para a minha permanência aqui, para também que essa situação ela fosse transformada, porque, por incrível que pareça, a minha vida mudou completamente quando eu passei a receber esse auxílio. E não é porque eu ganhei R$1 milhão, mas parecia que eu tinha ganhado R$1 milhão, porque foi graças a esse dinheiro que dava exatamente para o meu aluguel e para minhas compras de comida e para minha passagem de ônibus. Era isso e pronto, não sobrava dinheiro para nada. Mas era isso que eu precisava para me dedicar totalmente aos estudos e até as minhas notas melhoraram, gente. Até o meu desempenho na universidade melhorou, eu pude me dedicar à pesquisa, eu pude me desenvolver como uma pesquisadora dentro da universidade, como uma aluna, né, que participa das coisas, participa de todas as atividades, né? Então, isso é algo que faz diferença na vida de quem realmente precisa. Não é somente um dinheiro para eu gastar e eu curtir a vida, não. Mas era um dinheiro que supria algo que era essencial para um estudante ou para qualquer pessoa viver, né? Que é esses custos aí de vida mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vim realmente compartilhar a minha vida, que é algo que eu não exponho tanto aqui, mas eu acho importante falar da minha história aqui, porque é graças a essa história, né? Graças a essas dificuldades que eu tive essa iniciativa, esse desejo de ir lá atrás, gente. Vou conversar para vocês que desde 2016 que eu tenho vontade, né? Eu tava com vontade de fazer esse canal no YouTube, mas por N motivos eu não consegui fazer antes. Mas que vocês possam, né, desfrutar de todas essas informações, que a minha experiência, negativa ou não, ela sirva, né, como um aprendizado para vocês. Porque vocês não precisam passar pelo que eu passei. Vocês agora têm a informação, vocês agora podem procurar, podem ir atrás e realmente, sabe, se lançar aí dentro, né, da universidade, se desenvolver, enfim, realmente realizar aquilo que vocês estão se propondo realizar.
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. E é isso, fica com Deus e tchau!